vamos voltar ao nosso movimento retilíneo uniforme. Certo? Vamos agora pegar essas informações e vamos fazer alguns gráficos com isso, para a gente entender graficamente o que a gente está falando. Primeiro, vamos pegar um gráfico de distância por tempo. Num gráfico de distância por tempo, vamos ver o que vai acontecer. Vamos pegar aqui a nossa tabelinha que a gente tinha feito no começo da aula e vamos fazer algumas anotações, certo? Vamos lá. No primeiro segundo, eu tinha andado 15 metros, certo? Então, deixa eu ligar os pontinhos aqui. Em 2 segundos, eu tinha andado 30 metros. Em 3 segundos, eu tinha andado 45 metros. Nos 4 segundos, eu tinha andado 60 metros, certo? E por aí vai. Se eu pegar uma régua e traçar essas linhas, a gente vai ter uma linha reta, certo? E essa linha reta dá uma informação muito importante para a gente. No gráfico de distância por tempo, a inclinação é a velocidade. Por que isso? Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar o ponto 2, por exemplo. O ponto 2 aqui. No ponto 2, a gente tinha aqui, eu tinha 30 metros percorridos em 2 segundos, certo? Como é que eu acho a inclinação disso? A inclinação, eu vou colocar um I de inclinação, é o eixo Y, o que está no eixo Y, que no caso é a distância, dividido pelo que está no eixo X, que é o tempo gasto, certo? Então, a minha inclinação seria a distância, que é 30, dividido pelo tempo, que é 2 segundos, e aqui metros. Então, daria 15 metros por segundo, porque eu estou dividindo metros por segundo. Isso aqui é a nossa velocidade. Então, eu tenho que a inclinação do gráfico de distância por tempo é a nossa velocidade, certo? Nossa velocidade é 15 metros por segundo, tudo bem? Então, toda vez que eu tiver um gráfico de distância por tempo, a inclinação desse gráfico vai nos dar a velocidade do movimento retilíneo uniforme, certo? Vamos sempre lembrar que isso é do movimento retilíneo uniforme, certo? A gente está estudando só esse movimento por enquanto. Nos outros movimentos não vai ser a mesma coisa. Tudo bem? Vamos lá para o nosso segundo gráfico. Vamos pegar a nossa tabelinha aqui. E agora a gente vai lembrar de uma coisa. No nosso movimento lá que a gente estava fazendo com o carrinho, certo? No primeiro segundo, a gente tinha qual velocidade? Agora a gente está pegando um gráfico de velocidade por tempo. Tudo bem? No primeiro segundo, a gente tinha que velocidade? De 15 metros por segundo, certo? Então vamos tracejar aqui. 15 metros por segundo. No segundo segundo, no próximo segundo, nos 2 segundos, a gente tinha qual velocidade? No movimento retilíneo uniforme, a gente falou que a velocidade não muda, a velocidade é sempre de 15 metros por segundo. Então, aqui também seria
15 metros por segundo. E assim como todos os segundos. Que seria 15 metros por segundo. E aqui também seria 15 metros por segundo. Vamos ligar esses pontinhos. E isso vai dar pra gente uma linha reta, certo? Essa linha reta, ela deixa uma área embaixo do gráfico, certo? Toda essa área aqui, certo? Como que a gente calcula a área de um quadrado? No caso, no retângulo igual está aqui, certo? A área do gráfico é sempre base vezes altura. Isso de um retângulo, certo? Então a área, vamos ver. O que é a base aqui? É o tempo, certo? A base é o tempo, é a linha do tempo, certo? E o que é a altura? A altura é a velocidade, certo? É a velocidade. Então, velocidade e a base seria o tempo. A gente já sabe o que é o V vezes o T, lá da nossa fórmula que a gente já tinha falado lá atrás, certo? No Deus vê tudo. D é igual a V vezes T. Se eu tenho a multiplicação de V vezes T, eu vou ter que no gráfico, de velocidade vezes tempo, a área do gráfico é a distância percorrida, certo? Então, vamos lá, vamos ver se a gente entende isso. Vamos pegar. Aqui eu tenho 4 segundos, certo? Se eu tenho 4 segundos e aqui uma velocidade de 15 metros por segundo, eu vou ter que a área desse gráfico, como a velocidade é 15 metros por segundo, vezes o tempo, que é de 4 segundos, a área do meu gráfico vai dar 60 metros, certo? Que é a distância percorrida em 4 segundos por uma velocidade de 15 metros por segundo no movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Então, sempre que eu tiver um gráfico de velocidade por tempo no movimento retilíneo uniforme, a área do gráfico vai ser a nossa distância percorrida. Certo? Tudo bem? Então, a gente sempre pode fazer essas relações. A gente pode tentar entender que, por exemplo, olha para você ver. Vamos pegar aqui só o primeiro quadradinho. Só o primeiro quadradinho aqui, a área dele seria 1 vezes 15 metros por segundo. Se eu pegasse o segundo quadradinho, seria 2 vezes 15 metros por segundo. Então, 30. Aqui 15, aqui 30. Do 3 vezes 15 vai ser 45. E está dando todos os valores que a gente sabe que foram as distâncias percorridas por um carro a 15 metros por segundo. Tudo bem? Todo mundo entendendo isso? Então, beleza. A gente agora já acabou a parte de gráficos também. Vamos lá. A gente tem mais uma coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção, que é o conceito de posição. Vamos lá. O que é a posição? A posição é o seguinte, vamos lá. Vamos colocar aqui que isso aqui, por exemplo, é uma pista de corrida, por exemplo. E a gente tem duas marcas, de 100 metros e de 130 metros. A gente quer, por exemplo, que esse carrinho ele saia da marca de 100 metros e vá para a marca de 130 metros. Quando ele chegar aqui nos 130 metros, você não vai poder falar que ele andou 130 metros, certo? Porque ele andou só do 100 até os 130. Então, ele andou só 30 metros no total. Então, a gente tem um conceito que chama posição. E esse aqui é um exemplo de posição. Ele saiu de uma posição inicial e chegou numa posição final. No caso, a posição inicial seria de 100 metros
e a posição final seria dos 130 metros, tudo bem? A posição a gente vai colocar como se fosse uma letra S, tudo bem? A posição inicial, o S e um zerozinho na frente dele, e a posição final, um S normal, tudo bem? E a gente sabe que a distância que eu percorri vai ser a posição final menos a posição inicial, que seria, por exemplo, 130 menos 30, aqui eu tenho só 30 metros para percorrer, tudo bem? Então a gente tem que a distância seria a posição final menos a posição inicial, certo? Se a gente colocar essa relação lá no Deus vê tudo, que a gente tinha aprendido no começo da aula, no D igual a VT, a gente vai ter outra relação que é para posição. Que é a relação que a maioria das pessoas chama de sorvete, tudo bem? Que a posição final vai ser igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Que é a mesma coisa dessa fórmula aqui, só que em vez da distância percorrida, é uma relação entre as posições. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu colocaria que a posição inicial seria 100 metros e a posição final seria 130 metros, certo? Ou também eu posso fazer essa relação e colocar a distância aqui também, dá na mesma. Uma fórmula se chega na outra, tudo bem? Então é isso. Depois eu vou colocar mais um vídeo de exercícios corrigidos. Estudem bastante, vejam muitos desses vídeos e qualquer dúvida é só falar comigo, tudo bem? Valeu, um grande abraço, tchauzinho!